da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 2. Fiona Clare estava na cozinha descascando batatas. Era uma mulher muito bonita, muito loira e miúda, de altura inferior à média, mas de rosto duro e severo. Tinha um corpo excelente e uma cintura fininha, que não engrossara apesar dos 6 bebês que carregara debaixo dela. O vestido era de morim cinzento e as saias varriam o chão imaculado, enquanto toda a parte da frente contava com a proteção de um enorme avental branco engomado, que dava a volta em torno do pescoço e se amarrava à altura dos rins num laço firme, perfeito. Desde que se levantava até que se deitava, vivia na cozinha e no quintal, e suas botas pretas e rijas já tinham traçado um caminho circular do fogão à lavanderia, da lavanderia à horta, da horta aos varais e dos varais de volta ao fogão. Ela depôs a faca na mesa e parou a vista em Frank e Madge, enquanto lhe descaíam os cantos da boca bem feita. Madge, deixei por hoje cedo o vestido dos domingos com a condição de que você não se sujasse. E veja só como está. Você é mesmo uma pequena desmazelada. Mamãe, a culpa não foi dela, acudiu Frank. Jack e Hugh tiraram-lhe a boneca para descobrir como funcionam os braços e as pernas. Nova. Fia estendeu a mão para receber a boneca. Era uma mulher calada, desafeita à conversação espontânea. Ninguém nunca soube o que ela pensava, nem mesmo o marido. Deixava-o encarregar-se do disciplinamento das crianças e fazia tudo o que ele mandava sem comentários nem queixas, a não ser que as circunstâncias fossem demasiado insólitas. Madge ouvira os meninos murmurarem que a mãe tinha tanto medo do pai quanto eles. Mas se isso era verdade, ela o escondia debaixo de uma camada de calma impenetrável e levemente torva. Nunca se ria e nunca se irritava. Concluída a inspeção, Fi colocou Agnes sobre o aparador perto do fogão e olhou para Madge. Lavarei as roupas amanhã cedo e darei um jeito no cabelo. Acho que Frank poderá colar o cabelo hoje à noite, depois do chá, e dar um banho nela. As palavras foram ditas num tom mais objetivo do que consolador. Madge fez que sim com a cabeça, sorrindo com insegurança. Sentia às vezes uma grande vontade de ouvir a mãe rir, mas a mãe nunca ria. Sabia que ambas compartilhavam de alguma coisa especial, não comum ao pai nem aos meninos, mas não conseguia chegar além daquelas costas rígidas, daqueles pés que nunca paravam. Sua mãe concordava com um gesto ausente de cabeça e movia com sacudidelas bruscas e hábeis as saias volumosas entre o fogão e a mesa, enquanto continuava a trabalhar. O que nenhum dos filhos, a não ser Frank, compreendia era que Fi se sentia permanente e incuravelmente cansada. Havia tanta coisa para fazer, tão pouco dinheiro, tão pouco tempo e apenas um par de mãos para fazê-lo. Ela ansiava por ver chegar o dia em que Madge tivesse idade bastante para ajudar. A criança já executava algumas tarefas simples, mas seus escassos 4 anos não lhe permitiriam aliviar a carga. 6 filhos e apenas um deles, o último, o mais moço, do sexo feminino. Todas as suas conhecidas demonstravam ao mesmo tempo compreensão e inveja, mas isso também não dava conta do serviço. Em sua cesta de costura, erguia-se uma montanha de meias ainda não cerzidas. Em suas agulhas de tricô, havia outro par ainda não terminado. Hugh já não cabia dentro do próprio suéter, e Jack ainda não estava pronto para alegar-lhe o seu. Padraic
Claire voltou para casa na semana do aniversário de Madge por mero acaso. Ainda faltava muito para começar a temporada da tosquia, e ele tinha trabalho para fazer no lugar, arando e plantando. Era, por profissão, tosqueador de carneiros, ocupação sazonal que durava dos meados do verão ao fim do inverno, logo seguida da época da parição. Geralmente conseguia arranjar muito trabalho para toda a primavera e o primeiro mês do verão, ajudando na parição, na aração ou substituindo um fazendeiro local nas 2 intermináveis ordenhas diárias. Onde havia trabalho, lá estava ele, deixando a família no velho casarão a arranjar-se como pudesse. Atitude, aliás, menos impiedosa do que parecia. A menos que alguém tivesse a sorte de possuir uma nesga de terra, era exatamente isso que deveria fazer. Quando ele entrou pouco depois do pôr do sol, as lâmpadas estavam acesas e as sombras dançavam, trêmulas no teto alto. Reunidos na varanda dos fundos, os meninos brincavam com um sapo, exceto Frank. Padraig soube onde ele estava, pois ouviu o firme bater de um machado vindo da direção da pilha de lenha. Deteve-se na varanda apenas o tempo suficiente para chutar o traseiro de Jack e puxar as orelhas de Bob. Vão ajudar Frank com a lenha, seus tratantezinhos vagabundos. E é melhor que acabem tudo antes de sua mãe botar o chá na mesa, pois do contrário haverá peles e cabelos voando por aí. Com uma inclinação da cabeça, cumprimentou Fiona, atarefada ao pé do fogão. Não a beijava nem abraçava, pois entendia que as demonstrações de afeto entre marido e mulher só ficavam bem num quarto de dormir. Enquanto ele manejava a descalçadeira para livrar-se das botas enlameadas, Madge, saltitando, trouxe-lhe os chinelos, e o pai sorriu para a menininha com a curiosa sensação de pasmo que a vista dela sempre lhe despertava. Era tão bonitinha, possuía cabelos tão lindos. Pegou um cacho e puxou-o, alisando, depois o soltou, só para vê-lo sacudir-se e saltar ao retomar a feição de sempre. Erguendo a filha do chão, foi sentar-se na única poltrona confortável que havia na cozinha, uma poltrona Windsor com uma almofada presa ao assento, à beira do fogo. Suspirando, sentou-se, tirou o cachimbo do bolso e bateu-o de leve no chão, sem reparar no que fazia, para sacar do fornilho a crosta de cinza do fumo já queimado. Madge aninhou-se no colo e passou os braços à roda do seu pescoço, com o rostinho erguido para ele, enquanto se entregava à distração de todas as noites, observar a luz que se coava através da barba dourada. — Como vai você, fi? — perguntou Padraig Claire à esposa. — Muito bem, Paddy. Conseguiu terminar o potreiro de baixo? Consegui, está tudo pronto. Amanhã cedinho poderei começar a trabalhar no de cima. Puxa vida, como estou cansado. Pudera. Macpherson lhe deu outra vez aquela velha égua maluca? O que você acha? Que ele seria capaz de ficar com o animal para cima e deixar o ruão? Sinto os braços como se me tivessem sido arrancados dos ombros. Juro que aquela égua tem a boca mais dura de toda a Nova Zelândia. Não se incomode. Os cavalos do velho Robertson são bons e você logo estará lá. Não vejo chegar a hora. Encheu o cachimbo de fumo ordinário e tirou um pavio encerado de um jarro grande que havia perto do fogão. Bastou-lhe um movimento rápido à porta do fornilho para acendê-lo. Em seguida, inclinou-se para trás e tragou tão profundamente que o cachimbo chegou a resfolegar. — Como se sente fazendo 4 anos, Madge? — perguntou a filha. — Muito bem, papai. — Mamãe já lhe deu seu presente? — Oh, papai, como foi que você e a mamãe adivinharam que eu queria a Agnes? —
Agnes? Ele olhou depressa para Fi, sorrindo e interrogando-a com as sobrancelhas. Agnes é o nome dela? É, e é linda, papai. Quero ficar olhando para ela o dia inteiro. Sorte sua por ainda ter alguma coisa para olhar, interveio Fi, carrancuda. Jack e Hugh tomaram conta da boneca antes que a pobre Madge tivesse uma oportunidade de examiná-la direito. Meninos são meninos. O estrago foi muito grande? Nada que não se possa consertar. Frank os pegou antes que eles fossem longe demais. Frank? O que é que ele estava fazendo aqui? Tinha ordens para ficar na forja o dia todo. Hunter está querendo os portões. Ele esteve na forja o dia todo. Só veio aqui procurar uma ferramenta ou coisa que o valha, replicou Fi depressa. Padrack era muito duro com Frank. Papai, Frank é o melhor dos irmãos. Ele salvou minha Agnes da morte e vai colar de novo o cabelo dela para mim, depois do chá. Que bom, disse o pai com voz sonolenta, inclinando a cabeça para trás e fechando os olhos. Fazia calor diante do fogão, mas ele não pareceu notá-lo. Gotas de suor surgiram-lhe na testa, rebrilhando. Colocou os braços atrás da cabeça e adormeceu. Fora Patrick Clare, quem legara aos filhos seus vários matizes de cabelo cheio, ondulado e vermelho, se bem que nenhum deles herdasse uma cabeça tão agressivamente vermelha quanto a dele. Era um homem pequeno, todo construído de aço e molas, as pernas arqueadas por haver passado uma existência inteira no meio de cavalos, os braços compridos depois de tantos anos tosqueando carneiros. Cobria-lhe o peito e os braços densa penugem dourada, que seria feia se fosse escura. Os olhos, de um azul brilhante, viviam contraídos numa vesgueira permanente, como os de um marinheiro, de tanto olhar para a distância, e o rosto, agradável, parecia estar sempre pronto para sorrir, o que fazia os outros homens gostarem dele à primeira vista. O nariz era magnífico, verdadeiro, nariz romano que deve ter maravilhado seus colegas irlandeses. Mas a Irlanda sempre foi uma costa de náufragos. Ele ainda falava com a pronúncia suave, rápida e pouco inteligível dos irlandeses de Galway, pronunciando o T final das palavras como se fosse um TH. Mas quase 20 anos nos antípodas haviam imposto curiosa sobrecarga à sua maneira de falar, de modo que os As lhe soavam como Ais, e a velocidade da fala diminuíra um pouco, como um velho relógio muito necessitado de corda. Homem feliz, conseguira suportar sua existência dura e extenuante melhor do que muita gente. E, embora fosse um rígido disciplinador, cuja bota levava sempre um impulso pesado, todos os filhos, menos um, o adoravam. Quando não havia pão suficiente para todos, ele ficava sem pão. Quando se tratava de escolher entre roupas novas para ele e roupas novas para uma das crianças, era ele quem ficava sem as roupas novas. À sua maneira, essa prova de amor valia mais que 1 milhão de beijos dados a esmo. Tinha um gênio danado e certa vez mataram um homem. Mas tivera sorte. O homem era inglês e havia um navio no porto de Dunlawger que zarparia para a Nova Zelândia com a maré. Fiona dirigiu-se à porta dos fundos e gritou: "Venham tomar chá!" Os meninos foram entrando aos poucos, um depois do outro, e Frank entrou por último com uma braçada de lenha que despejou na caixa grande, ao lado do fogão. Padrack pôs Madge no chão e encaminhou-se para a cabeceira da mesa de jantar, na extremidade oposta da cozinha, ao passo que os meninos se sentavam em torno dela e Madge se empoleirava no caixote de madeira colocado pelo pai na cadeira que lhe ficava mais próxima.
Fi serviu a comida diretamente nos pratos em sua mesa de trabalho, com maior rapidez e eficiência do que um garçom, e levava-os de 2 em 2 à família. Primeiro a Paddy, depois a Frank e assim até Madge, ficando ela por derradeiro. Os pratos grandes estavam literalmente repletos de comida. Batatas cozidas, ensopado de carneiro e feijão colhido naquela manhã, servidos em porções imensas. Apesar dos resmungos e sons de repugnância abafados, todos acabaram limpando o prato com miolo de pão, do qual comeram ainda várias fatias, cobertas de grossas camadas de manteiga e geleia de groselha nativa. Fi sentou-se, engoliu sem mastigar a comida, levantou-se depressa e voltou correndo para a mesa de trabalho, onde repartiu, em grandes pratos fundos, vastas quantidades de biscoito feitos com muito açúcar e misturados com geleia. Em seguida, deitou um rio de creme quente e fumegante sobre cada um deles e voltou a arrastar-se até a mesa de jantar, levando 2 de cada vez. Finalmente, sentou-se com um suspiro. Agora sim, poderia comer sem pressa. Ai, que bom! Rocambole com geleia! Exclamou Madge, enfiando a colher no creme e retirando-a depois até a geleia aparecer, formando listas cor-de-rosa no amarelo. Está vendo, Madge? Por ser seu aniversário, mamãe fez hoje seu pudim favorito, disse o pai, sorrindo. Não se ouviram queixas dessa vez. Fosse do que fosse o pudim, foi consumido com prazer. Todos os Clares gostavam de doces. Entretanto, apesar da vasta quantidade de comida à base de amido, nenhum deles tinha 1 quilo sequer de carne supérflua. Gastavam tudo o que comiam trabalhando ou brincando. Comiam verduras e frutas, porque estas fazem bem à saúde. Mas eram o pão, as batatas, a carne e os pudins farinhentos e quentes que afugentavam a exaustão. Depois de Fi haver servido a todos uma xícara de chá do seu gigantesco jarro, eles ali continuaram, conversando, bebendo ou lendo por 1 hora ou mais. Paddy fumava seu cachimbo com a cabeça enfiada num livro da biblioteca. Fi enchia a xícara sem parar. Bob estava imerso em outro livro da biblioteca, e os menores faziam planos para o dia seguinte. A escola mandara embora os alunos para as longas férias de verão. Os meninos, de pândega, ansiavam por começar as tarefas que lhes cabiam na casa e no jardim. Bob fora encarregado de retocar a pintura externa onde fosse necessária. Jack e Hugh teriam de tratar da lenha, dos anexos e da ordenha. E Stuart ficara incumbido da horta. Tudo brincadeira, comparado aos horrores da escola. De tempos a tempos, Paddy erguia a cabeça do livro para ajuntar outra tarefa à lista. Mas Fi não dizia nada, e Frank, derreado, bebericava xícara após xícara de chá. Finalmente, Fi fez sinal a Madge para sentar-se num tamborete alto. Arrumou-lhe o cabelo nos seus trapos noturnos e mandou-a para a cama com Stu e Hugh. Jack e Bob pediram licença e saíram, a fim de alimentar os cachorros. Frank levou a boneca de Madge para a mesa de trabalho e principiou a colar-lhe de novo cabelo. Espreguiçando-se, Padraig fechou o livro e colocou o cachimbo na imensa casca iridescente de uma orelha de São Pedro que lhe servia de cinzeiro. Bem, mamãe, eu vou para a cama. Boa noite, Paddy. Fi tirou os pratos da mesa de jantar e desenganchou uma tina grande de ferro galvanizado da parede em que estava pendurada. Colocou-a na extremidade da mesa de trabalho oposta àquela em que se achava Frank, e, erguendo do fogão a maciça chaleira de ferro forjado, encheu-a de água quente. A água fria, tirada de uma lata velha de querosene, serviu para esfriar o banho fumegante, fazendo passar através dela
um sabão guardado numa cesta de arame. Pôs-se a lavar e enxaguar os pratos, empilhando-os de encontro a uma xícara. Frank trabalhou na boneca sem levantar a cabeça, mas quando a pilha de pratos começou a crescer, ergueu-se em silêncio para ir buscar uma toalha e principiou a enxugá-los. Movendo-se entre a mesa de trabalho e o aparador, fazia o serviço com o desembaraço de uma longa familiaridade. Era um jogo furtivo e medroso que ele e a mãe faziam, pois a regra mais severa no domínio de Paddy referia-se à apropriada delegação de obrigações. A casa era trabalho de mulher e pronto. Nenhum membro masculino da família devia pôr a mão numa tarefa feminina. Mas todas as noites, depois que Paddy se recolhia, Frank ajudava sua mãe, e Fi se acompliciava com ele, retardando a lavagem de pratos até ouvirem o baque dos chinelos de Paddy caindo ao chão. Depois de tirar os chinelos, Paddy nunca voltava à cozinha. Fi olhou com ternura para Frank. Não sei o que eu faria sem você, Frank, mas você não devia fazer isso. Estará tão cansado amanhã cedo. Está tudo bem, mãe. Não vou morrer por enxugar alguns pratos. É muito pouco para facilitar-lhe a vida. É minha obrigação, Frank. Não me importo. Eu só queria que ficássemos ricos um dia desses para você poder ter uma empregada. Você está sonhando muito alto. Ela enxugou as mãos vermelhas e cheias de sabão no pano de pratos e em seguida levou-as à cintura, suspirando. Ao descansar no rosto do filho, seus olhos pareceram vagamente preocupados, sentindo o amargo descontentamento dele, maior que a reclamação normal do trabalhador contra a sua sorte. Frank, não alimente ideias de grandeza. Elas só trazem complicações. Somos gente da classe operária, o que quer dizer que nunca seremos ricos e nunca teremos empregadas. Contente-se com o que é e com o que tem. Quando diz essas coisas, você está insultando papai e ele não merece. Você sabe disso. Ele não bebe, não joga e trabalha como um condenado por nós. Nem um centavo do que ganha vai para o seu bolso. É tudo para nós. Os ombros musculosos arquearam-se de impaciência e o rosto moreno tornou-se duro e sombrio. Mas por que há de ser tão mal assim querer da vida um pouco mais que a escravidão? Não vejo mal nenhum em desejar que você tenha uma empregada. É mal porque não pode ser. Você sabe que não há dinheiro para mantê-lo na escola. E se não pode continuar na escola, como poderá ser mais que um trabalhador braçal? Seu sotaque, suas roupas e suas mãos mostram que você ganha a vida trabalhando como operário. Mas não é nenhuma vergonha ter calos nas mãos. Como diz seu pai, quando um homem tem calos nas mãos, sabemos que é honesto. Frank deu de ombros e não retrucou. Guardados todos os pratos, Fi foi buscar um cesto de costuras e sentou-se na cadeira de Paddy ao pé do fogo, enquanto Frank tornava a boneca. Pobrezinha da Mad, disse ele de repente. Por quê? Hoje, quando aqueles desgraçadinhos lhe puxavam a boneca de um lado para o outro, ela ficou ali chorando, apenas chorando, como se o seu mundo tivesse desmoronado. Abaixou os olhos para a boneca, que recuperara o cabelo. Agnes, onde será que ela foi achar esse nome? Com certeza me ouviu falando a respeito de Agnes Fortescue Smythe. Quando devolvi a boneca, ela olhou para dentro da cabeça e quase morreu de susto. Qualquer coisa nos olhos a amedrontou. Não sei o que foi. Mad está sempre vendo coisas que não existem. É uma pena que não haja dinheiro para manter os pequenos na escola. São tão inteligentes. Ai, Frank, se os desejos fossem cavalos, os mendigos fariam equitação, disse a mãe em um tom cansado. Passou a mão pelos olhos, tremendo um pouco, e espetou a agulha de cerzir numa bola de lã de cor cinza. Não posso fazer mais nada. Estou tão cansada que já não enxergo direito. Vá para a cama, mãe. Eu apagarei os candeeiros.
assim que eu tiver atiçado fogo. Deixe que eu faça isso. Ele levantou-se da mesa e colocou a delicada boneca de porcelana com todo cuidado atrás de uma lata de biscoitos no aparador, onde estaria salvo de qualquer dano. Não o preocupava a possibilidade de que os meninos tentassem uma nova rapina. Eles tinham mais medo da vingança dele que da do pai, pois Frank era rancoroso. Quando estava com a mãe ou com a irmã, essa característica sua não aparecia, mas todos os meninos já tinham sofrido por causa dela. Fi observava-o com o coração apertado. Havia em Frank algo selvagem e desesperado, uma aura de angústia. Se ao menos ele e Paddy se dessem melhor. Mas os dois nunca viam as coisas pelo mesmo prisma e brigavam constantemente. Ele talvez estivesse preocupado demais com ela. Talvez fosse meio filhinho de mamãe. A ser isso verdade, a culpa seria dela. No entanto, era mais uma prova do seu coração amoroso, da sua bondade. Ele só queria tornar-lhe a vida um pouco mais fácil. E Fi voltou a surpreender-se, ansiando pelo dia em que Maddie tivesse idade suficiente para tirar esse fardo dos ombros de Frank. Pegou uma lamparina que estava sobre a mesa, recolocou-a no lugar e caminhou para onde Frank, de cócoras diante do fogão, botava lenha na grande fornalha e brincava com o registro. Viu-lhe o braço alvo encordoado de veias salientes, as mãos bem feitas, tão manchadas que nunca mais se poderiam limpar. A mão dela estendeu-se, tímida, e muito de leve afastou-lhe dos olhos a mecha de cabelo preto e liso. Era o máximo que ela seria capaz de fazer em matéria de carícias. Boa noite, Frank, e muito obrigada. As sombras giravam e corriam diante da luz que avançava, enquanto Fi transpunha em silêncio a porta que abria para a parte fronteira da casa.